Oi, eu sou Fabiane Rodrigues, você está no canal Assista Antes de Dormir, um canal sobre curiosidades, casos criminais, mistérios, indicações de filmes e séries e resenhas de livros. Sejam todos muito bem-vindos. Sempre às sextas-feiras eu trago aqui para o canal os maiores casos criminais que aconteceram tanto aqui no Rio de Janeiro como pelo Brasil e pelo mundo, que ficaram marcados para a história. Só que o caso que eu vou trazer hoje não é exatamente um caso de crime, mas é um caso que envolve muito mistério. E mistério também é um assunto que se enquadra no nicho desse canal. E o caso que eu trago hoje é sobre a suposta aparição de ETs, de aeronaves, objetos e acontecimentos sobrenaturais na cidade de Varginha, interior de Minas Gerais. E esse caso, inclusive, que é bem famoso, aconteceu a partir de janeiro de 1996, quando começou a surgir relatos de moradores que afirmaram ter visto criaturas estranhas, né, que passaram a ser conhecidas como suposto ETs de Varginha, enquanto outros moradores afirmaram ter visto aeronaves. E desde então a cidade ficou muito marcada por isso, entendeu? É um caso que ganhou o mundo todo. E esse é um caso que até hoje continua sendo um mistério que nunca teve o seu desfecho. E esse é mais um vídeo do quadro Sextas Sombrias. Varginha é uma cidade pequena com cerca de 100 mil habitantes. Fica localizado no sul de Minas, a 320 quilômetros da capital. É um lugar muito tranquilo, pacato e bastante agradável. Fica localizado às margens do Lago de Furnas, que possui uma vista privilegiada. Varginha também se destaca por ser um dos principais centros de comércio e produção nacional de café de excelente qualidade. É um importante solo de exportação do grão, fazendo comércio com diversos países. Apontada como uma das 7 melhores cidades brasileiras para se viver e investir, Varginha possui vários pontos turísticos interessantes: parques, museus, cachoeiras, povo muito simpático, culinária típica. Enfim, é uma típica cidade mineira. E além das belezas naturais que compõem a cidade, ela também é cercada por lendas e mistérios, como é o caso da famosa história que eu vou abordar hoje nesse vídeo. A partir de janeiro de 1996, começou a ocorrer fatos estranhos que colocou a cidade de pernas para o ar. E o lugar que sempre foi tão tranquilo e tão agradável passou a ser então um cenário de terror. No dia 20 de janeiro, começou a surgir o primeiro relato, que foi de 3 garotas moradoras da cidade que afirmaram ter visto uma criatura estranha cruzando o caminho delas. E o que era para ser um dia normal naquela pacata cidade, depois desse relato, tudo mudou. A criatura passou então a ser conhecida como ET de Varginha. E depois desse relato dessas 3 meninas, também começou a surgir outros relatos de outros moradores que também afirmaram ter visto criatura estranha, aeronaves, objetos não identificados, mortes misteriosas e suspeitas também passaram a ocorrer. A cidade toda ficou de pernas para o ar e isso gerou muita repercussão na mídia, não só em rede nacional, mas também no mundo todo. Foi muito falado em fontes de noticiários, televisão, jornais. Não se falava em outra coisa a não ser nisso. Primeiro vamos falar sobre o relato dessas 3 meninas. Eram 3 jovens. A mais velha se chamava Kátia, que na época tinha 22 anos. A outra se chamava Liliane, que na época tinha 16. E a outra se chamava Valquíria, que era irmã da Liliane, que tinha 14 anos. Elas teriam visto a tal criatura enquanto atravessavam o terreno. Era por volta das 15 horas, quando as 3 andavam pela rua, caminhando de volta para casa.
Iam fazer o mesmo trajeto de sempre, só que resolveram cortar caminho por um terreno baldio que ficava entre os bairros Jardim Andere e Santana. Naquela época, a rua era meio deserta, então as pessoas utilizavam aquele local para cortar caminho por entre os bairros. Detalhe, a Kátia, que era mais velha, estava andando mais para frente, enquanto as outras duas ficaram mais para trás. De repente, quando elas passaram próximo ao muro que ficava do lado de uma oficina, a Kátia deu um grito e as outras duas que estavam andando atrás escutaram. Aí elas se aproximaram da Kátia para ver o que estava acontecendo. A Kátia estava parada, olhando em uma direção. E as outras duas também foram olhar nessa mesma direção para ver o que estava acontecendo. Havia uma criatura ali, agachada de frente para o muro, praticamente encostada. Aí ficaram olhando uma para a cara da outra por alguns segundos e logo em seguida elas saíram correndo desesperadas. Elas ainda olharam mais uma vez para trás. A criatura continuou ali, exatamente do jeito que estava. Então elas seguiram para a casa das irmãs, que no caso era a Valquíria e Liliane, e foram contar para a mãe delas. A mãe estava em uma loja vizinha, então a mulher também correu de encontro com as meninas, né, já que elas estavam tão assustadas. A Liliane disse para a mãe dela: "Mãe, eu vi o capeta." Daí a mãe então respondeu: "Se ele apareceu para vocês, vai aparecer para mim também." Então a mulher decidiu ir até o local da aparição junto com a Kátia, isso não mais do que 25 minutos depois. Só que dessa vez elas não encontraram mais nada. Havia apenas uma marca, um cheiro horrível que ninguém sabia descrever como era e um cachorro farejando o local. Um pedreiro que trabalhava próximo ao terreno teria dito que os bombeiros já teriam levado aquele bicho estranho. E com medo de ficar, a mulher e a Kátia foram embora o mais rápido que puderam. Em uma entrevista, a Kátia deu a seguinte descrição da criatura: "Era marrom a cor, era baixinho, estava agachado, mas era baixo. Eu tinha a impressão que era uma coisa muito mole, que dava a impressão que ia estourar, com a pele lisa e os olhos vermelhos, que olhou para nós. Foi coisa assim, rápida, de você bater o olho e falar, é assim, pronto, é isso. Mas não tinha como ser humano, nem ser um animal." Eu vi uma criatura baixada, com a pele marrom brilhante, os olhos vermelhos e 3 chifres na cabeça. Então, na hora que eu vi aquilo, eu saí correndo. Mas eu tenho certeza que não é gente vestida. As irmãs disseram que haviam manchas parecendo veias na pele da criatura e algumas protuberâncias na cabeça. A Valquíria afirma o seguinte: "Estava com mãos no meio das pernas, braços bem finos. Os olhos eram 2 bolas vermelhas. Um homem ou um animal não era, de jeito nenhum." Depois desse relato, e juntando também com outros relatos que vieram a surgir de outros moradores, a vida dessas meninas mudou de ponta cabeça devido à grande repercussão que esse caso gerou. Elas foram procuradas por ufólogos, pesquisadores e também sofreram muita pressão por parte de certos homens que queriam que elas mudassem a versão dos fatos. A mãe das 2 irmãs disse que apareceu 4 homens bem vestidos de terno que foram até a casa delas para tentar subornar a família. Eles nem deram explicação de quem eles eram. Eles fizeram perguntas sobre a família, sobre a vida das garotas, queriam saber o que elas faziam, se elas trabalhavam, qual era o sonho delas, o que elas queriam da vida. Então, eles tentaram fazer uma proposta como uma forma de suborno. Tem um documentário em que a mãe das garotas fala sobre isso. Ela até chegou a perguntar para os caras quem eles eram, de onde que eles vieram, só que eles disseram: "Não interessa, quem somos nós." Aí eles falaram para ela que eles eram a mina de ouro que elas nunca pensariam em ter. Eles queriam que as meninas aparecessem em um programa de TV para negar o caso, né, para falar que elas não tinham visto nada. Enfim, para negar o que elas tinham relatado sobre o suposto ET de Varginha que elas teriam visto, né. Esses homens pressionaram as meninas com telefonemas, chegaram até a perseguir a mãe das irmãs. E eles ofereceram muito dinheiro para elas como uma forma de suborno. O valor não foi citado, mas segundo a Liliane, que é uma das garotas, com esse dinheiro que foi oferecido, daria até para elas saírem do Brasil.
Elas ficaram com muito medo, só que mesmo assim nem foi cogitado aceitar a proposta, até porque a mãe das irmãs viu que aquilo era uma chantagem, era dinheiro sujo que estava sendo oferecido para elas. Então ela achou melhor a proposta desses caras ser recusada, né? E para evitar que algo pior acontecesse, elas resolveram falar na televisão o que realmente estava acontecendo. E só assim a perseguição terminou. E com a grande repercussão do caso, a vida dessas meninas realmente se transformou. Elas foram vítimas de assédio dos curiosos, de jornalistas, foram até alvo de chacota devido a esse caso do ET de Varginha. Na entrevista para a EPTV Sul de Minas, a Liliane diz que teve que sair da escola naquela época, aos 16 anos, porque estava sendo alvo de chacota dos colegas devido ao caso que ela testemunhou do suposto ET de Varginha. Ela teve até que parar de sair de casa, o que foi horrível para uma adolescente que ela era na época. A Kátia, que estava grávida na época, ela acabou entrando em depressão porque os ufólogos afirmaram que havia a possibilidade dela estar carregando um filho da criatura que ela e as meninas teriam visto. Então ela sofreu toda a gravidez com medo de que a filha não tivesse nascido normal e no final das contas ela até acabou se separando do marido. Por isso que hoje ela e as duas meninas evitam falar sobre isso, né? Porque esse caso só trouxe aborrecimento tanto para a Kátia quanto para as outras duas garotas. A Kátia diz que sabe o que viu naquele dia em que ela e as outras duas colegas testemunharam o fato, e ela diz que se sentiu muito mal pelas consequências que isso trouxe tanto para ela quanto para as outras duas irmãs. Inclusive, as três meninas nunca afirmaram que a criatura que elas viram era de fato um extraterrestre, até porque elas não sabem realmente definir o que de fato era a criatura que foi vista. E nas incontáveis entrevistas que elas deram sobre esse caso, elas sempre relataram todos os detalhes da mesma forma. Elas nunca negaram esse caso e nunca entraram em contradição em nenhum momento sobre isso. Depois do relato do caso testemunhado pelas três garotas que eu acabei de contar, começou a surgir outros relatos de moradores da cidade que disseram também ter visto uma criatura cruzando o caminho deles. E alguns desses casos são bem intrigantes, porque envolvem mortes misteriosas que também passaram a ocorrer, que talvez tenham sido relacionadas a essas criaturas ou algum fator sobrenatural. Isso é o que eu vou estar contando para vocês a partir de agora. No mesmo dia em que aconteceu o caso com as meninas, no dia 20 de janeiro, no final de tarde, um forte temporal inesquecível para a maioria dos moradores atingiu a cidade. No meio dessa chuva, 2 policiais que estavam à paisana se encharcavam enquanto tentavam fechar o vidro da porta da viatura que estava com defeito. Eles eram uma dupla de inteligência da Polícia Militar e estavam em missão no entorno do bairro Jardim Andere. Eles deveriam observar qualquer movimento estranho que se desenrolasse no local. Após a chuva, Marco Elixerese, que era um dos policiais, passou em casa com o parceiro para trocar roupa molhada. Ele avisou para a família que iria voltar à tarde para casa, pois a noite deveria ser longa. Por volta das 20 horas, o carro dos policiais seguia pela rua Benevenuto Braz Vieira, que foi a mesma rua em que as meninas teriam visto um ET, ou seja, aquela criatura. Quando o parceiro de Marco freou o carro bruscamente, pois havia um ser estranho passando diante do veículo. Marco Xerese saiu então para tentar capturar aquela criatura. Como ele estava sem nenhum equipamento de segurança, ele foi pego desprevenido naquele momento, né? Ele então pegou a criatura sem usar luva ou qualquer tipo de proteção. A criatura foi colocada no banco de trás do veículo e foi então levada para o posto de saúde da cidade, que não quis recebê-la. Em seguida, os policiais foram para o Hospital Regional de Varginha. Supostamente, uma ala da instituição teria permanecido interditada assim que recebeu a criatura.
Durante os dias que se seguiram, após o dia 20 de janeiro, moradores e funcionários disseram ter visto uma grande movimentação de carros do Exército, bombeiros e viaturas nos 2 hospitais da cidade, o Regional e o Humanitas. A criatura teria sido transferida de um hospital para o outro, tanto é que uma ala permaneceu interditada por cerca de 2 dias, até que finalmente ela foi removida do local porque já estava morta. Os representantes das instituições sempre negaram qualquer envolvimento com o caso e, na época, apresentaram vários argumentos estranhos quanto à movimentação do Exército e de bombeiros no local, que foi desde a exumação de um corpo que precisou de vários legistas em um cortejo de oficiais, até um parto de uma mulher anã. Ufólogos acreditam que pelo menos 2 criaturas foram capturadas naquele dia, mas eles cogitam a possibilidade de que havia ainda mais seres, já que a movimentação do exército foi percebida antes mesmo do dia 20, como foi relatado por testemunhas que viram uma grande movimentação de comboios do exército entre Varginha e Três Corações, além de uma nave caindo no local. E esse caso eu vou estar contando para vocês mais adiante. De Varginha, os seres teriam sido levados para a Unicamp para que fossem feitas novas pesquisas, análises, estudos, enfim. Lá as criaturas teriam ficado isoladas em um setor do campus e depois de terem ido para Campinas, não se sabe qual foi o destino que essas criaturas tiveram ou para onde elas foram parar. A Unicamp nunca confirmou essa história. Algum tempo após o caso ocorrido com os policiais, conforme eu contei anteriormente, Marcos Xeresi, que foi o policial que capturou a criatura na ocasião, ele foi internado no dia 7 de fevereiro de 1996 e veio a falecer no dia 15, após ele ter contraído uma infecção generalizada. Até então, ele era um jovem saudável. Ele deixou a esposa, que na época estava grávida. Segundo consta em um livro que fala sobre o caso de Varginha, logo após a captura, o policial teria se submetido a uma cirurgia com um médico militar para remover um pequeno abscesso. Em seguida, ele teria tido febre e reclamado de dores em diversas partes do corpo. O soldado passou por 2 hospitais e, após ter ficado alguns dias internado no CTI do Hospital Bom Pastor, ele acabou não resistindo e morreu de sepse, que é um processo infeccioso generalizado. Só que as razões que levaram a esse quadro são desconhecidas. Um dos médicos que tentou salvar a vida de Marcos Xeresi, que é o cardiologista Cesário Nico Furtado, disse que quando o paciente foi internado em estado grave, foram feitos todos os exames possíveis, só que a equipe não conseguiu chegar a nenhum diagnóstico. Ele disse em uma reportagem que ele e outro médico deram os melhores antibióticos que tinha na época, só que o paciente não conseguiu melhorar nada. Aquilo foi como dar água com açúcar. No primeiro momento, o ML não apontou as causas da morte de Marcos Xeresi. Com o resultado dos exames, o laudo final diz que ele morreu em consequência de pneumonia, com quadros de infecção generalizada e ainda detectou bactérias que são relativamente benignas, que, segundo o médico, são comuns. Por outro lado, foi detectado ainda uma imunodeficiência do paciente. O resultado da imunodeficiência mais conhecido na época era AIDS, que deu negativo. O médico diz que as bactérias detectadas no exame eram sensíveis aos antibióticos, só que ele não tinha reagido. Esse que é o grande detalhe dessa história. O sistema imunológico da vítima simplesmente havia desaparecido, só que nunca se soube o que realmente havia causado isso, já que nenhum vírus e nenhuma outra causa foi detectada nos exames na época. Hoje o médico, que tem 60 anos e 35 anos dedicados à medicina, ele diz que essa situação dessa vítima, o Marcos Xeresi, é uma coisa muito rara. Ele diz que só viu isso 1 ou 2 vezes na vida e que o caso dele é uma grande incógnita, que talvez um dia a ciência possa responder, né? E ainda tem outro caso com moradores de Varginha, que também envolve mortes misteriosas, só que dessa vez foram mortes de animais em um zoológico. E essa história ela é relatada pela bióloga Leila Cabral,
Hoje ela é aposentada, só que naquela época ela trabalhava no zoológico de Varginha. E como muitos moradores, ela guardou detalhes daquele dia atípico. O que ela se lembra daquela data em que aconteceu o caso com as meninas que disseram ter visto a criatura foi que tinha caído uma forte tempestade e ela estava em um clube naquela ocasião e quando a água passou, ela estava com os filhos, né? E ela resolveu passar no zoológico para ver como que estavam os bichos de lá. Quando ela chegou, o porteiro tinha dito para ela: Dona Leila, o corpo de bombeiros passou aqui com um bicho muito estranho e eles falaram que ia entregar para a senhora. Daí os bombeiros foram embora, aí ela respondeu: se for uma coisa muito importante, eles voltam. Porém, eles não voltaram e no dia seguinte, toda a cidade já não falava mais em outra coisa a não ser na suposta aparição de um ser de outro mundo. Mas os eventos que se seguiram, algumas semanas depois disso, tornaram o caso ainda mais estranho. De fevereiro a abril daquele ano, os animais daquele zoológico começaram a aparecer mortos. A dona Leila afirma o seguinte: eles começaram a morrer de um jeito muito estranho, simplesmente morriam. Não tinha explicação plausível. Uns 5 animais morreram. Após as mortes, ela e o veterinário do zoológico fizeram necropsia nos animais e enviaram amostras para o exame. O laboratório em Belo Horizonte detectou uma substância tóxico-cáustica não identificada. Na verdade, para a morte desses animais também não havia nenhuma explicação. O veterinário Marcos Mina, que hoje é diretor do Zoológico de Varginha, confirma essas informações e acrescenta ainda que foi detectada na necropsia um enegrecimento na mucosa do estômago e intestino dos animais. Chegou-se a cogitar a hipótese de envenenamento, mas como nada foi detectado, essa hipótese foi descartada. Segundo ele, morreram espécies de veado, catingueiro, anta e jaguatirica. Em uma reportagem, ele afirmou o seguinte: o problema foi esse, eles tinham os mesmos sintomas na necropsia, mas eram animais de espécies diferentes e que se alimentavam de formas diferentes. Ficavam em lugares diferentes no zoológico. Também não deu bactéria no exame, então é isso que deixa complicado o negócio. Para ele, talvez pudessem ser feitos exames mais aprofundados sobre esse caso, só que na época não havia condições para isso. Por ele, esse caso nunca teria sido vinculado ao ET de Varginha, apesar de que essas mortes dos animais aconteceram após a suposta aparição de criaturas no local. A Leila, que trabalhava no zoológico, aponta apenas para a falta de respostas para esse caso. Em uma reportagem, ela diz o seguinte: não sei se é um extraterrestre, mas algo estranho aconteceu. Não tenho provas científicas do que aconteceu. Para eu ter um parâmetro, eu tenho que usar o que a ciência me oferece. Como eu não tenho um parâmetro, como eu explico para você essas mortes? Eu não tenho de onde tirar essas explicações. Não dessa ciência que eu conheço. Esse é meu ponto só. Agora eu vou contar para vocês outros relatos de outras testemunhas que disseram ter visto não criaturas de outro mundo, mas sim uma aeronave espacial na cidade de Varginha. Uma das pessoas que testemunhou o fato que eu vou contar agora foi Dona Oralina de Freitas. Ela era dona de um sítio na época que ficava em uma zona rural de Varginha. Ela não sabe precisar o dia exato que isso aconteceu, já que o depoimento dela, esse caso só foi lembrado por ela algumas semanas depois que surgiu os primeiros relatos de testemunhas que disseram ter visto criaturas de outro mundo, como foi o caso das 3 meninas, conforme eu contei anteriormente. Mas vamos ao caso. Um belo dia, em janeiro de 96, o céu estava limpo. Era início da madrugada quando Oralina de Freitas estava no sítio que era cuidado por ela e pelo marido Eurico de Freitas. O sítio ficava na zona rural de Varginha, às margens da BR-491. Lá, as horas passavam devagar, como sempre, até que um barulho vindo de fora interrompeu essa rotina. Era cerca de 1h da manhã, quando de repente ocorreu uma corrida desenfreada do gado no pasto do sítio.
que chamou a atenção de Oralina. Ela foi do lado de fora olhar para ver o que estava acontecendo. Ela jamais poderia imaginar o que perturbava a calmaria dos animais. Ela saiu na janela para olhar. O gado estava correndo. Daí ela viu que havia um objeto passando lá em cima. Era cinza, grande, não havia nenhuma luz nele, só barulho. Então gritou pelo marido que estava dormindo naquela hora. Então os dois ficaram observando o objeto passar lá em cima por cerca de 40 minutos. Em uma reportagem, seu Eurico afirma o seguinte: na hora que ela me chamou, eu estava na sala vendo televisão. O objeto estava muito baixo e abaixando cada vez mais. Era comprido, do tamanho de um ônibus, com os negócios mexendo. Cobria tudo de fumaça, uma fumaça clara. Ela olhou e viu o objeto passando aqui, rapaz. Ela me chamou. Eu olhei, vem, o que é isso? Aí eu vi. Mas ele estava passando a que altura, mais ou menos? Ah, tinha uma altura de uns 5 metros, mais ou menos. Baixinho? Baixinho. Tava pertinho, então. Pertinho. E te deu ideia de ser o que aquilo na hora? Quando você viu aquele... Na hora eu falei pra mulher assim, o que é isso aí? É um submarino? Porque tava flutuando aqui, ó. O casal afirma que esse objeto foi em direção à rodovia Fernão Dias e, a partir de então, ele sumiu de vista. E naquela noite, nenhum dos dois conseguiu dormir. Constou na mídia do caso de Varginha, o relato desse casal se uniu à data dos principais acontecimentos relatados por outras testemunhas sobre esse mesmo caso, e segundo ufólogos que pesquisaram sobre essa história, os primeiros sinais de que havia algo de estranho passando pelo céu foram registrados por volta do dia 13 de janeiro. O relato de um piloto paulista, que eu vou estar contando logo a seguir, foi divulgado em outubro daquele ano, o que alterou o calendário da história. Essa outra testemunha é um homem chamado Carlos de Souza. Ele descreve que viu na manhã do dia 13 de janeiro de 1996 um objeto passando que tinha as mesmas características que foram relatadas por aquele casal. Ele tinha certeza da data porque seguia para o interior de Minas Gerais, onde participaria de uma demonstração de voos de ultraleves com os amigos dele. Ele estava ainda na rodovia Fernão Dias, que era a mesma onde o casal teria relatado que tinha visto o objeto seguindo o caminho dele, né? Esse piloto já afirmou que viu esse objeto caindo em algum ponto entre Varginha e Três Corações, que é uma cidade vizinha. Ele entrou em uma estrada vicinal para ver se encontrava ou ajudava na queda desse ser que parecia dirigível, né? Só que chegando lá, ele se espantou ao notar que havia batalhões do Exército e da Polícia Militar cegando os destroços desse objeto indefinível que havia caído. Havia pedaços cinza do que parecia ser um metal que se espalhavam pelo terreno. Não teve vítimas ali. Algum tempo depois, ele foi rispidamente convidado por um dos soldados a se retirar do local. Ele não deveria falar nada sobre isso. Só que essa ordem dos soldados foi descumprida, pois o relato dessa testemunha está no livro do advogado e ufólogo Ubirajara Rodrigues e na mais recente publicação do caso Varginha, do ufólogo Marco Peri. Está relatado que uma nave teria caído na zona rural de Varginha no dia 13 de janeiro de 1996 e 7 dias após ter ocorrido esse caso, a história da cidade nunca mais seria contada da mesma forma. E ainda tem mais um caso que foi relatado por outra testemunha que aconteceu também no dia 20 de janeiro de 1996, só que esse caso aconteceu poucas horas antes do caso testemunhado pelas 3 garotas que disseram ter visto aquela criatura. Na manhã de 20 de janeiro, o telefone disparou na sede do Corpo de Bombeiros em Varginha. Eles foram avisados que havia um animal estranho rondando a mata que divide os bairros Jardim Andere e Santana. Os moradores estavam assustados.
O que se sabe sobre aquele dia foi relatado por um civil e um militar da reserva para os ufólogos do caso. Bombeiros foram vistos rondando aquela tal mata. Logo depois, um caminhão da Escola de Sargento das Armas estacionou no local. A sede da escola militar fica na cidade vizinha, Três Corações. Soldados adentraram a mata como se estivessem em uma missão especial, só que 2 testemunhas afirmam que teria ouvido tiros de fuzil. Logo depois, os militares saíram dessa mata. Os 2 carregavam sacos grandes. Um deles estava imóvel, já outro saco se mexia. Ambos foram colocados no caminhão da escola militar, que seguiu por um caminho desconhecido. Automóveis das 2 instituições teriam sido vistos no mesmo local por incontáveis testemunhas. Com todos esses relatos de testemunhas que ocorreram, não só esses relatos, conforme eu contei no vídeo anteriormente, mas também tem vários outros relatos de casos contados por outros moradores que disseram ter visto também criaturas, aeronaves. Eu não quis contar todos, senão o vídeo ficaria muito mais extenso do que já está. Só que o Exército sempre afirmou que essa história de ETs, na verdade, não passa de uma farsa. Aliás, o Exército sempre negou em notas oficiais qualquer envolvimento com a história de ETs. Não só negou, como também tentou manipular os fatos para dar essa impressão que essa história, na verdade, não passa de uma grande mentira. Os policiais, bombeiros e médicos supostamente envolvidos também negam o envolvimento com o caso. E por mais que testemunhas afirmem que isso é verdade, que o Exército também esteja envolvido nessa história, eles afirmam que tudo não passou de mera rotina de trabalho, quando caminhões do Exército saíram do quartel para serviço normal de manutenção numa oficina. Segundo inquéritos da investigação do Exército que foram publicados posteriormente, entre as explicações para os fatos bizarros que ocorreram em 1996 na cidade de Varginha, está a explicação de que o suposto ET seria, na verdade, um morador da cidade que tinha problemas mentais e era conhecido como Mundinho. Ele tinha uma cabeça do tamanho maior do que o normal e, por isso, ele teria sido confundido com o extraterrestre. Ele morava próximo ao local onde a criatura foi vista pelas 3 meninas, conforme eu contei no início do vídeo. Ele costumava ficar agachado às vezes, na mesma posição em que estaria o ET, segundo relatos. Então, de acordo com o Exército, o ET de Varginha, na verdade, nunca existiu. O Mundinho, na época, tinha cerca de 30 anos e morava com a família em frente ao terreno onde as garotas disseram ter visto a criatura. E até hoje, esse morador é visto regularmente agachado, recolhendo objetos como cigarros, galhos. O homem do Exército diz que é mais provável a hipótese de que este cidadão, por estar provavelmente sujo em decorrência das chuvas, visto agachado junto ao muro, teria sido confundido por 3 meninas aterrorizadas com uma criatura do espaço. As meninas negam qualquer semelhança entre esse rapaz e a criatura que elas viram. Já o Exército deu esse caso como encerrado. Bom, para finalizar esse vídeo, o caso ganhou o país e o mundo, despertou a curiosidade e o encanto de descobrir a vida em outros planetas, e a história foi, até hoje, é lembrada em pesquisas ufológicas pelo mundo todo. Embora já tenha se passado 25 anos desse caso, essa história continua sendo um grande mistério, muitas dúvidas e incertezas ainda ficam no ar, então nunca foi realmente comprovado de fato o que era a criatura que foi vista por testemunhas, se era realmente um extraterrestre, se o que passou no céu foi realmente aeronaves. Até porque naquela época ninguém tinha uma câmera fotográfica, ninguém tinha celular com câmera como nós temos hoje em dia. Então ninguém pôde provar de fato ninguém pôde comprovar de fato o que eles viram, entendeu? Naquela época a câmera era caro, então era tudo mais difícil. E as imagens que foram tiradas de ETs foram feitas por retrato falado. Na verdade, até teve uma testemunha que tinha uma câmera na época e tirou foto. Essa testemunha era um garoto de 14 anos. Ele viu um exército isolando uma área embaixo da Rua Suécia que ficava a 50 metros de distância da linha férrea desativada.
Ele notou que algo foi transportado dentro de um saco. Outra autoridade também notou essa movimentação estranha e decidiu se aproximar do local para checar. Ao se aproximar do Hospital Humanitas, ele viu que tudo tinha sido interditado pelo exército e que algo foi colocado na caçamba de um caminhão. Essa mesma testemunha tentou saber o que era aquilo, mas recebeu a informação de que o assunto era de segurança nacional. Já esse garoto de 14 anos, como eu falei, ele tinha uma câmera e chegou a tirar uma foto de criatura. Só que, como aconteceu em muitos casos de testemunhas, ele acabou se afastando do assédio da mídia e não atende mais às ligações de especialistas do caso. Então, até mesmo para os especialistas, o caso de Varginha é muito difícil de ser concluído, embora os especialistas tenham conseguido reunir materiais muito esclarecedores, juntando com relatos de pessoas. A falta de testemunhos oficiais dificulta a resolução do caso. Um dos especialistas disse o seguinte em uma reportagem: o que se sabe é somente 40% de tudo o que ocorreu. Isso graças às narrativas de testemunhas civis e militares. Enquanto uma autoridade que participou do evento na época não aparecer para falar como os fatos aconteceram, eles não vão conseguir saber o que realmente foi capturado em Varginha. Afinal, podem ser outras questões, como até experimento militar. Mas o certo é que essa história faz parte do imaginário brasileiro e aterrorizou muita gente. Até livros foram publicados sobre esse caso. Mas também essa é uma história que divide opiniões. Algumas pessoas acreditam que realmente apareceu ETs e aeronaves em Varginha. Outras acham que é lenda. A história também foi incorporada à arquitetura da cidade. Tem caixa d'água e prédio da prefeitura em forma de aeronave, pontos de ônibus em forma de disco voador e até estátuas de pequenos ETs em praças, parques. Tem uma estátua aqui que eu vi em uma foto e achei bem fofinha. Ela fica na entrada principal da cidade de Varginha. É a que dá boas-vindas aos turistas, né? Ela é toda verdinha e segura o mapa de Minas Gerais. E quando se pergunta sobre os acontecimentos daquele caso, é comum algumas pessoas dizerem: se foi um extraterrestre, eu não sei, mas que teve até exército na cidade, isso teve. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Desculpa se ficou longo demais, mas eu quis trazer essa história bem detalhada também. Desculpa se eu me atrapalhei um pouco também. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do caso que eu trouxe nesse vídeo, tá? E é isso, gente. Muito obrigada por terem me assistido. Obrigada pela sua paciência. Beijos, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!